Amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, mais uma vez com alegria, a gente está aqui para convidar a todos vocês que gostam, que amam, ouvir e meditar na Palavra de Deus. Então, através desse veículo de comunicação, nós estamos fazendo esse convite nesse momento. Mas antes vamos orar a Deus, orar ao Pai, o dono da sabedoria, o Pai das luzes, porque a verdadeira sabedoria vem do alto, do mais alto e sublime trono, deste Deus vivo, único, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de todos os salvos em Cristo Jesus. Amém. Porém, meus irmãos, vamos orar e dizer assim: Pai Santo de infinito poder, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, através de sua misericórdia, se faça presente conosco. Se faz presente conosco, Pai, para que assim a gente possa ouvir e meditar na sua palavra e entender como realmente ela é. Porque somente com sua autorização, Deus, através de seu Santo Espírito, é que a gente pode entender a sua palavra. Através de sua misericórdia e graça, me abençoa aqui, que estou lendo e meditando, e abençoa todos aqueles que, ouvindo e meditando, também estão, através desse canal de comunicação. Abençoa, Senhor, que toda honra e toda glória seja para Ti. Amém. Meus irmãos, o nosso convite hoje é para a gente ler e meditar no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Mateus, capítulo 8, do versículo 18 a 22. Título da leitura: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: porém eu te digo, segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Palavra do Deus vivo, palavra de Deus, sempre a gente diz, infinitamente em sabedoria, digna da gente ouvir e obedecer, porque é poderosa para salvar, a saber, todos os que crêem e obedecem à palavra do Senhor. Meus amados irmãos, Jesus 100% verdadeiro, até mesmo porque Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e sabedoria. E é impossível que Deus minta. Deus não é o homem para que venha mentir. Deus é 100% verdadeiro. Verdade é o que Jesus falou. Assim falou Jesus e verdade é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sim, meus irmãos, ninguém chega a Deus a não ser através da palavra do próprio Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Ou seja, através do crer e obedecer a palavra, como ele disse por diversas vezes. Antes, bem-aventurados são todos os que ouvem e que guardam a palavra de Deus. Ou seja, todos os que ouvem e que obedecem a palavra de Deus, porque se torna filhos de Deus. No momento em que a gente ouve e crê e obedece, passa a obedecer a palavra de Deus, a gente sai da morte para a vida, a gente sai das trevas para a luz, a gente morre a velha criatura pecaminosa e nasce o novo homem para obedecer a Deus através do crer e obedecer a palavra de Deus. Meus irmãos, no texto ou na porção da palavra de Deus que foi lido agora, Jesus nos coloca
é a prova de todos aqueles que querem segui-lo. Duas provas ele coloca. Primeiramente chega um escriba e diz: mestre, eu te sigo para onde quer que o Senhor for, eu vou também. Jesus disse: olha, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O que é que a gente interpreta que Jesus mostra? Que ele exige renúncias, ele exige que a gente siga ele, não por torpe ganância ou não por interesses próprios, né? Certamente aquele escriba via Jesus fazendo muitos milagres, via a sabedoria do Senhor Jesus, e certamente ele por interesse queria servir a Jesus, mas Jesus explicou a realidade. Jesus, como palavra de Deus, criou todas as coisas. Ele é o dono da prata e do ouro, mas como ser humano ele veio nos dando um exemplo de simplicidade e de humildade. Jesus nasceu em uma família rica? Não, em uma família simples. Deus enviou Jesus, seu pai adotivo José era carpinteiro, porque Jesus não foi gerado por ser humano. José adotou Jesus, recebeu Maria, e Jesus, filho de José, adotivo. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo, com Jesus Cristo, ser humano. Jesus Cristo, como palavra de Deus, já existia desde o princípio, e é Senhor de todas as coisas, é Criador de todas as coisas, e Pai, como Deus, como palavra de Deus, é Pai de todos aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito. Ele mostra que para seguir a ele não é por interesse, nem por ganância, e mostrou quem era ele como ser humano. Sim, como Deus, ele é o dono da criação, ele é o criador de tudo, mas como ser humano, ele veio através de uma família humilde, nasceu em uma manjedoura, e assim viveu na simplicidade. Como ser humano, ele primeiramente como Deus, ele não se fez questão de ser igual a Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que ele se esvaziou como Deus, mesmo ele sendo a palavra de Deus que se fez carne nele, mas como ser humano, ele assumiu a sua forma de homem, de ser humano, e foi visto como ser humano, e viveu como ser humano, mas se esvaziou como Deus, e como homem, ele foi obediente em tudo, porque Deus é supremo. Deus não obedece a ninguém, nem tem a quem obedecer, porque acima de Deus não tem ninguém para dar ordem a Deus e Deus obedecer, não tem. Deus, quando fazia as promessas aos antepassados, aos santos profetas, ele jurava por ele mesmo, porque não tinha por quem jurar, não tinha ninguém acima dele para ele jurar. Deus nunca tomou conselho com ninguém, porque ele é o dono da sabedoria. Mas a palavra de Deus, quando se fez carne em Jesus Cristo, como ele se esvaziou como Deus, para assumir a forma humana e ser obediente a Deus e à lei que Deus tinha dado aos santos profetas. E ele, como humano, ele tinha que obedecer toda a lei que estava nativa, mesmo que após a morte e ressurreição de Jesus iria entrar em vigor, como já entrou, e hoje estamos vivenciando a nova aliança, porque um testamento tem valor somente após a morte do testador. E enquanto Jesus estava como homem, quem estava na ativa era a lei antiga. Mas ele assumiu a forma humana, se esvaziando como Deus, para poder nascer como homem. Como homem, Jesus Cristo nasceu filho de mulher, para nos resgatar da lei.
Como homem, Jesus Cristo teve uma mãe. Como Deus, ele não tem mãe nem pai, porque ele existiu desde o princípio da criação. Como Deus, ele é soberano, mas ele veio ao mundo, a palavra de Deus se veio ao mundo e se fez carne em Cristo. E Jesus, mais uma vez, repito, como ser humano, ele se esvaziou para nascer, para viver como homem. E como homem, ele foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado, porque Jesus não pecou. Mas em tudo ele foi tentado, mas ele venceu tudo. Ele venceu o pecado, ele não pecou, ele assumiu os pecados dos salvos nele, de todo aquele que crê e que obedece a palavra de Deus. E foi pelos salvos que ele derramou seu sangue na cruz e pregou a palavra, para que através da palavra de Deus ele purificar um povo. Como ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que ouvistes. No momento que a gente ouve e crê na palavra de Deus, a gente está limpo e somos purificados no sangue de Cristo para entrar na cidade santa pelas portas. A gente passa a ser, no momento que a gente crê na palavra, a gente passa a ser filhos de Deus. Então, ele primeiramente disse a esse escriba que, como homem, ele explicou tudo. As raposas do céu têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mesmo que como Deus ele é o dono de tudo, de toda a criação. Mas como homem, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E mostrou que lá na cruz, na sua morte, depois veio a ressurreição, mas na sua morte ele não teve nem onde reclinar a cabeça. Ele escorou sua cabeça ou no ombro ou no seu próprio peito. Mas foi isso aí que Jesus disse. Como ser humano, ele assumiu a forma de homem e morreu, porque Deus não morre. Como ser humano, primeiramente ele nasceu, porque Deus nunca nasceu, Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus nasce e a palavra de Deus se faz carne em Cristo. Depois que ele nasce, começa a falar as primeiras palavras. Aí é onde ele diz: tudo que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo do meu Pai, é quem fala por mim. Quando Jesus nasceu, a palavra de Deus se fez carne nele. A palavra de Deus nunca se fez carne em ventre materno, mas se fez carne em Cristo. Quem se fez carne no ventre materno de uma mulher para nos resgatar da lei como Cordeiro de Deus foi Jesus Cristo, ser humano. Porém, Jesus, como homem, teve mãe. Jesus, como palavra de Deus, nem tem pai nem mãe. Ele é criador de todas as coisas e é pai de toda a humanidade, salva em Cristo Jesus. Aí explicou aqui para esse fariseu, talvez tenha vindo por interesse. Ele disse: quer me seguir? Pois é dessa forma. As raposas têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Veio o segundo e disse: Senhor, chamou, vem e segue-me. O discípulo disse: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Outra coisa que Jesus exige é que ele tenha prioridade. Que Jesus, como Deus, tenha prioridade, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, é o primeiro mandamento. O amor de Deus esteja acima de tudo. Ele mandou a gente amar o nosso pai, nossa mãe, honrar, amar nosso próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o mesmo, ele diz que a gente ame uns aos outros, mas quem amar mais um de seus familiares, seu pai, sua mãe, seu irmão, mais do que a ele, não é digno dele. Porque o amor de Deus tem que ser em primeiro lugar. E o jovem aqui, discípulo, quando Jesus disse: vem e segue-me, ele disse: deixa eu primeiro enterrar meu pai. Ele queria dar prioridade ao pai dele. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos, vem para a vida. Ele exige prioridade, o amor a Deus acima de tudo. Depois o segundo mandamento é: ama teu próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esses dois mandamentos, a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos.
Na nova aliança hoje, que está em vigor, depois da morte e ressurreição do testador da nova aliança, esses dois mandamentos, a gente obedecendo esses dois mandamentos, o amor, primeiramente a Deus, depois ao nosso próximo, a gente cumpre toda a lei e os profetas. Obedece tudo que estava escrito na lei antiga, da antiga aliança. Hoje, na nova aliança, é o amor. Quem ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. E, meus irmãos, aqui a prioridade tem que ser amar a Deus. Só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás cultos. Primeiramente Deus. Jesus Cristo é o único que salva. Não existe um outro nome debaixo do céu que venha salvar, a não ser o nome de Jesus. Jesus é o único nome, o Filho de Deus. Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, a palavra de Deus que se fez carne, é o único que salva. Jesus é o unigênito do Pai, porque ele foi o único que, na visão lá em Apocalipse que João teve, ninguém foi digno de ir lá e pegar o livro da mão de Deus e desatar os 7 selos. E houve silêncio na terra. E João chorou. Mas naquele momento, um ancião disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. E ele, Jesus, somente Jesus, foi e é digno de pegar o livro da mão do Pai e desatar os 7 selos. Somente Jesus Cristo salva. Somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, a gente tem que colocar Jesus Cristo como palavra de Deus em primeiro plano. Mas a gente tem que viver como Jesus Cristo, ser humano, viveu. Simples, humilde, e amar, e através do Cordeiro de Deus é que nossos pecados foram lavados pelo seu sangue puro. Puro de um cordeiro que nunca pecou, cordeiro puro e imaculado de Deus. E bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para entrar na cidade santa pelas portas e ter direito à árvore da vida. Palavra de Deus, a gente tem que ver como antes da fundação do mundo foi quem criou todas as coisas. No princípio era o Verbo, ou seja, no princípio era a palavra de Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nessa época, nada existia, mas tudo passou a existir através da palavra de Deus. Toda a humanidade, primeiramente já existia Deus antes, sua palavra. Até o ser humano foi criado segundo a palavra de Deus que estava com Deus. E diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ali ainda, Abraão ainda não tinha existido ainda. Por isso que ele disse: antes de Abraão eu sou. Os judeus não entenderam e disseram: esse homem está louco. Ele não tem essas idades todas, ele não tem nem 40 anos. Nosso pai Abraão já veio, já morreu e já está na outra vida. E ele disse que antes de Abraão, ele é. Antes de Abraão vir ao mundo, Jesus já existia como palavra de Deus. Antes de todas as coisas, antes até mesmo dele, de Jesus Cristo ser humano, ser gerado no ventre de uma mulher, a palavra de Deus já existia. Para poder a palavra de Deus vir ao mundo, foi preciso Jesus, ser humano, ser gerado no ventre de Maria, para quando ele nascer, puro, gerado com o Espírito Santo, a palavra de Deus se fazer carne nele. E impossível é o Criador ter um pai segundo a carne e o sangue. Impossível é um Criador ter uma mãe segundo a carne e o sangue, que foi ele que criou. Como é que pode essa inversão de valor? Como ele disse que Davi reconheceu ele como Senhor, quando os judeus disseram que Davi era o pai do Cristo, e muitos diziam: Jesus, filho de Davi. Sim, como ser humano, Jesus era descendente de Davi, mas Davi, pelo Espírito Santo, viu
No livro dos Salmos diz: eu vi o Senhor assentado à direita do meu Senhor, dizendo: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de seus pés. Aí Jesus vai e interroga eles: ora, se Davi reconhece o Cristo como Senhor dele, como é que o Cristo é filho de Davi? E calou todo mundo. Também Davi, como Jesus, como palavra de Deus, Davi não pode ser pai do Cristo. Jesus, como palavra de Deus, é criador de Davi, é pai de Davi, é salvador de Davi. Da mesma forma, um ser humano do sexo feminino não tem condições, uma criatura, carne e sangue, ser mãe do Criador, de Deus que é Espírito e Criador de todas as coisas. Ora, Maria também, não sendo diferente de Davi, reconheceu Deus pelo Espírito Santo como o Senhor dela, como Deus dela, como Salvador dela, quando ela disse: a minha alma se alegra no Senhor, meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Também do mesmo jeito que Jesus perguntou: ora, se Davi reconheceu o Cristo como o Senhor dele, como é que o Cristo pode ser filho, como é que o Cristo pode ser filho de Davi? Né? Se Maria, também cheia do Espírito Santo, reconheceu Deus como o Senhor dela, como Deus dela, Salvador dela, quando ela diz pelo Espírito Santo: a minha alma se alegra no Senhor e meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Então, como é que pode Maria ser mãe de Deus? Não. Tem que ver as duas naturezas. Jesus, antes como palavra de Deus, já existia antes de Maria, antes de Abraão, antes de todos nós. Agora, Jesus Cristo, como ser humano, ele foi gerado no ventre de uma mulher. Mas como homem, ele tomou sua forma humana, se esvaziando como Deus para ser obediente em tudo ao Pai e às leis que foi dada por ele mesmo como Deus. Como ser humano, ele nasceu. Como ser humano, ele viveu. Como ser humano, ele morreu e ressuscitou pelo poder de Deus, pelo poder que ele mesmo tinha nele, a palavra de Deus, que é antes de tudo. Então, meus irmãos, vamos crer na palavra de Deus. Vamos crer e tirar as mentiras que colocaram no passado na gente, por a gente não conhecer a palavra de Deus. Mas hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, a gente conhece a palavra do Senhor e sabe discernir Jesus Cristo como palavra de Deus, Criador de todas as coisas. Existiu antes de Maria, existiu antes de Abraão, existiu antes de todo ser humano. Foi a palavra de Deus que bradou e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele é antes até de Adão e Eva, como palavra de Deus. Agora Jesus Cristo, como Deus, ele foi quem criou o primeiro homem, Adão e Eva, o primeiro casal. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Depois ele viu, a palavra de Deus, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. E deu um sono profundo em Adão e criou a mulher da costela de Adão. Aí de lá para cá vem toda a humanidade. Vem toda a humanidade. Toda a humanidade que foi criada por Deus. Toda a humanidade que foi criada através da palavra de Deus, com toda a criação. Mas a palavra de Deus teve que se fazer carne para vir salvar todos os que creem e obedecem essa palavra. E para a palavra de Deus se fazer carne, foi preciso que a própria palavra de Deus, o próprio Deus, gerasse um ser humano puro no ventre de uma mulher para nos resgatar da lei. Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo como ser humano, filho de mulher, mas como Deus, Senhor de todas as mulheres, Criador de todas as mulheres, Senhor de todos os homens e Criador de todos os homens. Meus irmãos, vamos crer na palavra de Deus, que é assim e é a verdade, como ele diz. Mas vamos concluir com isso, com a ressurreição,
para a ressurreição. Deus na criação do ser humano, quando ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, depois ele criou a mulher. Ele criou macho e fêmea, para que toda a humanidade crescesse e multiplicasse. Sim, verdade é. Mas, espiritualmente falando, na ressurreição dos mortos, a Bíblia diz, através de Paulo, ungido pelo Espírito Santo, que quando Jesus vir, os salvos ressuscitarão em corpos incorruptíveis, porque a carne e o sangue não é do reino dos céus. A carne para nada presta, mas o Espírito vivifica, disse Jesus, e verdade é. A carne, até a vinda de Cristo, quando a gente obtém a morte física, a carne volta ao pó, como era, ou volta à terra, como era, ao barro, mas o Espírito vai para Deus. Porém, vamos ressurgir em corpos incorruptíveis, corpos angelicais, onde não se casa nem se dão em casamento, como Jesus falou. Errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Aquela mulher não vai ser esposa de nenhum daqueles 7 que casaram com ela aqui na terra, porque na ressurreição dos mortos nem se casam nem se dão em casamento, mas vão ser todos iguais aos anjos. Vai receber corpos espirituais, corpos angelicais, e não vai haver diferença entre homem e mulher. Ninguém esteja pensando que a gente tem uma medianeira. Nós temos um só mediador, porque a palavra diz e verdade é. Nós temos um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, e mais ninguém. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não fala em nenhuma medianeira. Nós temos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito e um só Deus que age sobre todo, por todos e no meio de todos. Espiritualmente falando, ressuscitaremos em corpos angelicais e vamos ser iguais aos anjos. Em corpos espirituais, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus. O ser humano carnal, um homem, não vai herdar, não vai ressuscitar. Lá na glória não vai ter homens e mulheres, carne e sangue. Não. Vamos receber corpos incorruptíveis. A carne e o sangue não é do reino de Deus. Vamos receber corpos incorruptíveis iguais aos anjos, corpos angelicais, para adorar a Deus em espírito e em verdade. A paz do Senhor Jesus comigo esteja, com minha família e com todos vocês também. Amém.